Seja bem-vindo ao canal de Audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês e você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigado. O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro: A Maldição do Titã. Minha operação de resgate termina muito mal na sexta-feira anterior às férias de inverno. Minha mãe arrumou para mim uma maleta de viagem e algumas armas mortais e me levou até um novo internato. No caminho, pegamos minhas amigas Annabeth e Thalia. Era uma viagem de 8 horas de Nova York até Bar Harbor, no Maine. Chuva e neve fustigavam a estrada. Annabeth, Thalia e eu não nos víamos fazia meses, mas entre a nevasca e o pensamento voltado para o que estávamos prestes a fazer, estávamos nervosos demais para conversar. Exceto minha mãe. Ela fala mais se fica nervosa. Quando finalmente chegamos a Westover Hall, estava escurecendo, e ela havia contado a Annabeth e a Thalia todas as constrangedoras histórias de bebê que havia para contar a meu respeito. Thalia limpou a janela embaçada do carro e espiou lá fora. Isso vai ser divertido. Westover Hall parecia o castelo de um cavaleiro do mal. Era todo de pedras negras, com torres e janelas estreitas, e um grande conjunto de portas duplas de madeira. Erguia-se sobre um penhasco escarpado, coberto de neve, que dava vista para uma grande floresta gelada de um dos lados e para o oceano cinzento e agitado do outro. Vocês têm certeza de que não querem que eu espere? Perguntou minha mãe. Não, obrigado, mãe, respondi. Não sei quanto tempo vai levar. Vamos ficar bem. Mas como é que vocês vão voltar? Estou preocupada, Percy. Torci para não ficar vermelho. Já era bastante ruim depender de minha mãe para me levar até minhas batalhas. Está tudo bem, Sra. Jackson. Annabeth sorriu, tranquilizadora. Seus cabelos louros estavam enfiados debaixo de um gorro de esqui e os olhos cinzentos tinham a mesma cor do oceano. Vamos mantê-lo longe de encrencas. Minha mãe pareceu relaxar um pouco. Ela acha que Annabeth é a semideusa mais equilibrada a chegar à 8ª série. E tem certeza de que Annabeth sempre impede que eu seja morto. Ela tem razão, mas isso não quer dizer que eu tenha de gostar desse fato. Muito bem, queridos, disse minha mãe. Vocês têm tudo de que precisam? Sim, Sra. Jackson, respondeu Thalia. Obrigada pela carona. Suéteres extras? O número do meu celular? Mãe. Sua ambrosia e seu néctar, Percy? E um dracma de ouro para o caso de precisar entrar em contato com o acampamento? Mãe, fala sério. Vamos ficar bem. Andem, meninas. Ela pareceu um pouco magoada, e eu lamentei por isso, mas estava pronto para saltar daquele carro. Se mamãe contasse mais uma história sobre como eu ficava uma gracinha na banheira quando tinha 3 anos, eu ia me enterrar na neve e congelar até a morte. Annabeth e Thalia me seguiram, saindo do carro. O vento soprava, atravessando meu casaco como punhais de gelo. Assim que o carro da minha mãe estava fora do campo de visão, Thalia disse: Sua mãe é tão legal, Percy. Ela é legal, admiti. E você? Tem contato com a sua mãe? Assim que fiz a pergunta, desejei ter ficado calado. Thalia era ótima em lançar olhares diabólicos, ainda mais com as roupas punk que sempre usava, o casaco militar rasgado, a calça de couro preto e as correntes, o rímel preto e aqueles olhos azuis intensos. Mas o olhar que ela me dirigiu agora era um perfeito 10 na escala do mal. Se isso fosse da sua conta, Percy. É melhor entrarmos, interrompeu Annabeth. Drover deve estar nos esperando. Thalia olhou para o castelo e estremeceu. Tem razão. O que será que ele encontrou aqui que o fez enviar o pedido de socorro? Ergui os olhos para as torres escuras de Westover Hall. Nada de bom, presumi. As portas de carvalho se abriram rangendo e nós 3 entramos no saguão em meio a um redemoinho de neve. Uau, foi tudo o que pude dizer. O lugar era imenso.
As paredes eram revestidas por estandartes de batalha e vitrines com armas, rifles antigos, machados e um monte de outras coisas. Bem, eu sabia que Vestover era uma escola militar e tudo mais, porém a decoração parecia de matar. Literalmente. Minha mão foi até o bolso, onde eu mantinha minha caneta esferográfica letal, contra a corrente. Eu já podia pressentir algo de errado naquele lugar. Algo perigoso. Thalia esfregava o bracelete de prata, seu item mágico favorito. Eu sabia que estávamos pensando o mesmo. Uma batalha se aproximava. Annabeth começou a dizer. Queria saber onde. As portas se fecharam violentamente atrás de nós. Ok, murmurei. Acho que vamos ficar algum tempo por aqui. Eu podia ouvir uma música ecoando, vinda da outra extremidade do saguão. Parecia dance music. Escondemos nossas maletas atrás de uma coluna e começamos a caminhar naquela direção. Não havíamos ido muito longe quando ouvi passos no piso de pedra, e um homem e uma mulher saíram das sombras para nos interceptar. Ambos tinham cabelos grisalhos curtos e uniforme preto com debrun vermelho, no estilo de militar. A mulher tinha um leve bigode e o homem estava perfeitamente barbeado, o que me pareceu meio invertido. Ambos caminhavam rígidos, como se tivessem cabos de vassoura presos às costas com fitas adesivas. Então? Perguntou a mulher. O que estão fazendo aqui? Percebi que não havia me programado para essa possibilidade. Ficará tão concentrado em chegar até Grover e descobrir o que estava errado que não pensei que alguém poderia estranhar 3 crianças entrando sorrateiramente numa escola à noite. Não havíamos conversado no carro sobre como entraríamos. Senhora, estamos apenas, comecei. Ora! Interrompeu o homem, o que me fez pular. Não é permitida a entrada de visitantes no baile. Vocês serão expulsos. Ele tinha sotaque, francês, talvez. Pronunciava o X como em pixel. Era alto e tinha um rosto aquilino. As narinas se abriam e fechavam quando ele falava, o que tornava muito difícil não fitar seu nariz, e seus olhos eram de cores diferentes, um castanho, outro azul, como os de um gato de rua. Calculei que ele estivesse prestes a nos atirar na neve, mas, nesse momento, Thalia deu um passo à frente e fez algo muito estranho. Ela estalou os dedos. O som foi agudo e alto. Talvez fosse apenas a minha imaginação, mas senti uma rajada de vento surgir de sua mão e atravessar a sala como uma onda. A tal lufada passou sobre todos nós, fazendo farfalhar os estandartes nas paredes. Mas não somos visitantes, senhor, disse Thalia. Frequentamos esta escola. O senhor lembra de nós, eu sou Thalia. E estes são Annabeth e Percy. Estamos no 8º ano. O professor estreitou os olhos de 2 cores. Eu não sabia o que Thalia estava pensando. Agora provavelmente seríamos punidos por mentir e atirados na neve. Mas o homem pareceu hesitar. Ele olhou para a colega. Senhora Tengiz, conhece estes alunos? Apesar do perigo que corríamos, tive de morder a língua para não rir. Uma professora chamada Tengiz? Ele só podia estar brincando. A mulher piscou. Como se alguém acabasse de acordá-la de um transe. Sim, creio que sim, senhor. Ela nos olhou, franzindo o senho. Annabeth. Thalia. Percy. O que estão fazendo fora do ginásio? Antes que pudéssemos responder, ouvi mais passos, e Grover chegou correndo, sem fôlego. Vocês conseguiram! Vocês! Ele interrompeu a fala quando viu os professores. Senhora Tengiz. Doutor Espinheiro. O que é isso, Sr. Underwood? Perguntou o homem. Seu tom deixava claro que ele detestava Grover. O que quer dizer com eles conseguiram? Estes alunos moram aqui. Grover engoliu em seco. Sim, senhor. Claro, doutor Espinheiro. Eu só quis dizer que estou muito contente por eles terem conseguido o ponche para o baile. Está delicioso. E foram eles que fizeram. O doutor Espinheiro nos fuzilou com o olhar.
concluí que um de seus olhos tinha de ser falso. O castanho? O azul? Ele parecia querer nos arremessar da torre mais alta do castelo, mas nesse momento a senhora Tengis disse, um pouco fora do ar: o ponche está excelente. Agora vamos, todos. Vocês não podem mais sair do ginásio. Não esperamos que ela repetisse. Partimos com uma porção de sim, senhora e sim, senhor e algumas continências, só porque parecia a coisa certa a fazer. Grover nos conduziu apressadamente pelo saguão, na direção da música. Eu podia sentir os olhos dos professores nas minhas costas, mas caminhava próximo a Thalia e perguntei em voz baixa: como é que você fez aquele negócio de estalar os dedos? Refere-se à névoa? Kiron ainda não mostrou a você como fazer isso? Um nó desconfortável formou-se em minha garganta. Kiron era nosso principal treinador no acampamento, mas nunca tinha me ensinado nada desse gênero. Por que ele havia ensinado a Thalia e não a mim? Grover nos impeliu para uma porta onde se lia a palavra ginásio no vidro. Apesar da dislexia, consegui ler. Essa foi por pouco, disse Grover. Graças aos deuses vocês chegaram aqui. Annabeth e Thalia abraçaram Grover. Eu o cumprimentei com a mão espalmada. Era bom vê-lo depois de tantos meses. Ele estava um pouco mais alto e tinha um pouco mais de barba, mas, fora isso, era o mesmo de sempre ao se passar por humano, um boné vermelho sobre os cabelos castanhos encaracolados, a fim de esconder os chifres de bode, jeans largo e tênis com pés falsos para disfarçar as pernas peludas e os cascos. Vestia uma camiseta preta, cujos dizeres levei alguns segundos para ler. Estava escrito, Vestover Hall, praça. Eu não tinha muita certeza se isso era, a patente de Grover ou apenas o lema da escola. Então, qual é a emergência? Perguntei. Grover respirou fundo. Encontrei dois. 2 meios-sangues? Perguntou Thalia, perplexa. Aqui? Grover assentiu. Encontrar um meio-sangue já era bastante raro. Durante o ano, Kiron havia posto os sátiros em plantão de emergência e os mandado aos 4 cantos do país, esquadrinhando as escolas do 5º ano até o ensino médio em busca de possíveis recrutas. Era época de desespero. Estávamos perdendo campistas. Precisávamos de todos os novos combatentes que pudéssemos encontrar. O problema era que não havia muitos semideuses por aí. Irmão e irmã, informou ele. Estão com 10 e 12 anos. Não sei quem são seus pais, mas são fortes. E nosso tempo está se esgotando. Preciso de ajuda. Monstros? Grover parecia nervoso. Ele está desconfiado. Não creio que já tenha certeza, e hoje é o último dia do período letivo. Estou certo de que não vai deixá-los ir embora sem decifrar o caso. Esta pode ser a nossa última chance. Todas as vezes que tento me aproximar deles, ele está lá, bloqueando a minha passagem. Não sei o que fazer. Grover olhou para Thalia desesperado. Tentei não ficar aborrecido com isso. Grover costumava olhar para mim em busca de respostas, mas Thalia tinha primazia. Não só porque seu pai era Zeus. Thalia tinha mais experiência do que qualquer um de nós em se defender de monstros no mundo real. Certo, disse ela. Esses meios-sangues estão no baile? Grover assentiu. Então vamos dançar, decidiu ela. Quem é o monstro? Disse Grover, olhando ao redor, nervoso. Vocês acabam de conhecê-lo. É o vice-diretor, o Dr. Espinheiro. Uma coisa estranha nas escolas militares, as crianças ficam totalmente enlouquecidas quando há um evento especial que lhes permita se livrar do uniforme. Acho que é porque tudo é tão rígido o resto do tempo que elas sentem que, em ocasiões fora da rotina, precisam compensar essa rigidez ao máximo ou coisa parecida. Havia bolas de gás pretas e vermelhas por todo o chão do ginásio, e os garotos as chutavam na cara uns dos outros, ou tentavam se estrangular com as serpentinas de papel crepom presas às paredes.
As garotas andavam de um lado para o outro em grupos, como sempre fazem, usando muita maquiagem e blusinhas de alça fina, calças de cores berrantes e sapatos que pareciam instrumentos de tortura. De vez em quando, cercavam o pobre coitado de um garoto, como um cardume de peixes, dando gritinhos e risadinhas, e, quando elas finalmente o deixavam, o garoto tinha fitas nos cabelos e um monte de riscos de batom pelo rosto. Alguns dos caras mais velhos se pareciam mais comigo, pouco à vontade, nos cantos do ginásio, tentando se esconder, como se a qualquer minuto fossem precisar lutar por suas vidas. Naturalmente, no meu caso, isso era verdade. Lá estão eles. Grover fez um gesto com a cabeça na direção de um casal de crianças discutindo nas arquibancadas. Bianca e Nico D'Angelo. A garota usava um gorro verde que caía sobre o rosto, como se estivesse tentando escondê-lo. O garoto era obviamente seu irmão mais novo. Ambos tinham cabelos escuros e sedosos e pele morena, e gesticulavam muito com as mãos enquanto falavam. O garoto embaralhava algum tipo de carta. A irmã parecia repreendê-lo por alguma coisa. Ela ficava olhando à volta o tempo todo, como se pressentisse que algo estava errado. Bem, você já contou a eles? Perguntou Annabeth. Grover sacudiu a cabeça. Você sabe como é. Isso poderia colocá-los ainda mais em perigo. Quando se dão conta de quem são, seu cheiro se torna mais forte. Ele olhou para mim e eu assenti. Nunca entendi de fato como os meios-sangues cheiram para os monstros e os sátiros, mas sabia que esse cheiro pode significar a morte. E quanto mais poderoso você se torna como semideus, mais cheira ao moço de monstro. Então vamos pegá-los e dar o fora daqui, disse eu. Comecei a me adiantar, mas Thalia pousou a mão no meu ombro. O vice-diretor, o Dr. Espinheiro, havia saído de uma porta perto da arquibancada e estava parado junto aos irmãos D'Angelo. Ele acenou friamente com a cabeça em nossa direção. O olho azul pareceu brilhar. A julgar por sua expressão, supus que Espinheiro não havia sido enganado pelo truque de Thalia com a névoa, afinal. Ele desconfiava de quem éramos. Estava só esperando para ver por que estávamos ali. Não olhe para as crianças, ordenou Thalia. Temos de esperar uma oportunidade de pegá-las. Precisamos fingir que não estamos interessados nelas. Despistá-lo. Como? Somos 3 meios-sangues poderosos. Nossa presença deve confundi-lo. Misturem-se. Ajam com naturalidade. Dancem um pouco. Mas fiquem de olho naquelas crianças. Dançar? Perguntou Annabeth. Thalia assentiu. Ela virou o ouvido na direção da música e fez uma careta. Argue. Quem escolheu Jesse McCartney? Grover pareceu ofendido. Eu. Ah, meus deuses, Grover. Isso é tão careta. Você não pode tocar Green Day ou algo assim. Green o quê? Deixa pra lá. Vamos dançar. Mas eu não consigo dançar. Consegue, se eu conduzi-lo, disse Thalia. Vamos lá, menino bode. Grover gemeu quando Thalia agarrou sua mão e o levou para a pista de dança. Annabeth sorriu. O que foi? Perguntei. Nada. Só que é legal ter Thalia de volta. Annabeth ficará mais alta do que eu desde o último verão, o que eu achei meio incômodo. Não costumava usar nenhuma joia, exceto pelo colar de contas do acampamento meio-sangue, mas agora usava brinquinhos de prata no formato de corujas, o símbolo de sua mãe, Atena. Ela tirou o gorro de esqui e os longos cabelos louros caíram sobre os ombros. Por alguma razão, isso fez com que parecesse mais velha. Então, tentei pensar em algo para dizer. Ajam com naturalidade, Thalia nos dissera. Você é um meio-sangue em uma missão perigosa. O que, diabos, é natural? Tem desenhado algum edifício legal ultimamente? Os olhos de Annabeth se iluminaram, como sempre acontecia quando falava sobre arquitetura. Ah, meus deuses, Percy. Na minha escola nova, faço desenho em perspectiva como matéria eletiva, e tenho um programa de computador super legal. Ela continuou explicando como havia projetado um enorme monumento que queria construir no Marco Zero, em Manhattan.
Falou sobre suportes estruturais e fachadas e coisas desse tipo, e eu tentei prestar atenção. Sabia que ela queria ser uma superarquiteta quando crescesse, ela adorava matemática, edifícios históricos e tudo mais, mas eu mal compreendia uma palavra do que estava dizendo. A verdade é que eu estava meio desapontado por saber que ela gostava tanto assim da nova escola. Era a primeira vez que Annabeth frequentava uma em Nova York. Eu tinha esperanças de vê-la mais vezes. Ela e Thalia estavam matriculadas nesse internato no Brooklyn, que era perto bastante do acampamento meio-sangue para que Kiron pudesse ajudar no caso de elas se meterem em alguma encrenca. Como era uma escola só para meninas, eu frequentava a MS 54, em Manhattan, e mal as via. Legal, disse eu. Então você vai ficar lá o resto do ano, é? A expressão dela ficou sombria. Bem, talvez, se eu não. Ei! Chamou Thalia. Ela estava dançando uma música lenta com Grover, que tropeçava nos próprios pés e chutava as canelas dela com uma cara de quem queria morrer. Pelo menos os pés dele eram falsos. Diferentemente de mim, ele tinha uma desculpa para ser desajeitado. Dancem, vocês também! Mandou Thalia. Parecem idiotas aí parados sem fazer nada. Olhei nervosamente para Annabeth, em seguida, para os grupos de garotas que percorriam o ginásio. E então? Perguntou Annabeth. Quem eu devo tirar para dançar? Ela me deu um soco na barriga. Eu, cabeça de alga. Está bem. Então fomos para a pista de dança. E eu olhei para ver como Thalia e Grover estavam se arrumando. Coloquei a mão no quadril de Annabeth, e ela agarrou minha outra mão, como se estivesse prestes a me aplicar um golpe de judô. Não vou morder você, disse ela. Francamente, Percy. Vocês, garotos, não têm bailes na sua escola? Não respondi. A verdade é que tínhamos. Mas eu nunca, dançava neles. Em geral, era um dos garotos jogando basquete, no canto. Arrastamos os pés de um lado para o outro por alguns minutos. Tentei me concentrar nos pequenos detalhes, como as serpentinas de papel crepom e a poncheira, em qualquer coisa exceto o fato de Annabeth ser mais alta do que eu e de minhas mãos estarem suadas e provavelmente nojentas, e de eu ficar pisando nos dedos dos pés dela. O que você estava dizendo antes? Perguntei. Está tendo problemas na escola ou algo assim? Ela apertou os lábios. Não é isso. É o meu pai. Eu sabia que Annabeth tinha um relacionamento difícil com o pai. Achei que as coisas estivessem melhorando entre vocês. É a sua madrasta de novo? Annabeth suspirou. Ele resolveu mudar. Justamente quando eu estava me acostumando com Nova York, ele aceitou esse emprego estúpido como pesquisador para um livro sobre a Primeira Guerra Mundial. Em São Francisco. Ela disse isso da mesma forma como diria Campos da Punição ou uniforme de ginástica do Hades. Então seu pai quer que você vá para lá com ele? Perguntei. Para o outro lado do país, disse ela, infeliz. E meios sangues não podem viver em São Francisco. Ele devia saber disso. O quê? Por que não? Annabeth revirou os olhos. Talvez ela pensasse que eu estava brincando. Você sabe. Está bem lá. Eu disse. Não tinha a menor ideia do que ela estava falando, mas não queria parecer estúpido. Então, você vai voltar a morar no acampamento ou o quê? É algo mais sério do que isso, Percy. Eu devia lhe contar uma coisa. De repente ela congelou. Eles sumiram. O quê? Segui seu olhar. As arquibancadas. As duas crianças meios-sangues, Bianca e Nico, não estavam mais lá. A porta perto das arquibancadas estava escancarada. O Dr. Espinheiro não se encontrava em nenhum lugar à vista. Precisamos buscar Thalia e Grover. Annabeth olhava à sua volta freneticamente. Para onde eles foram? Venha! Ela saiu correndo no meio da multidão. Eu estava prestes a segui-la quando uma horda de garotas se interpôs em meu caminho. Dei a volta, desviando-me delas,
a fim de evitar o tratamento fita-e-batom, e, quando consegui me livrar, Annabeth também havia desaparecido. Contornei todo o lugar, procurando por ela, Thalia ou Grover. Em vez deles, vi algo que fez o meu sangue gelar. A cerca de 15 metros, caído no chão do ginásio, estava um gorro verde, exatamente como o que Bianca D'Angelo estava usando. Perto dele, viam-se algumas cartas espalhadas. Então vi de relance o Dr. Espinheiro. Ele saía apressado por uma porta na extremidade oposta do ginásio, levando as crianças de Ângelo pela nuca, como se fossem gatinhos. Eu ainda não conseguia ver Annabeth, mas sabia que ela seguirá para o outro lado, à procura de Thalia e Grover. Eu quase corri atrás dela, mas então pensei, espere. Lembrei-me do que Thalia dissera no saguão de entrada, olhando-me surpresa quando perguntei sobre o truque de estalar os dedos. Kiron ainda não mostrou a você como fazer isso? Pensei na maneira como Grover tinha olhado para ela, esperando que ela salvasse a pátria. Não que eu estivesse ressentido com Thalia. Ela era legal. Não era culpa dela ser filha de Zeus e receber toda a atenção. No entanto, eu não precisava correr atrás dela para resolver todos os problemas. Além disso, não havia tempo. Os D'Angelo estavam em perigo. Eles podiam já estar desaparecidos quando eu encontrasse meus amigos. Eu conhecia monstros. Era capaz de lidar com aquilo sozinho. Tirei contracorrente do bolso e corri atrás do Dr. Espinheiro. A porta levava a um corredor escuro. Ouvi sons de luta à frente, então um grunhido de dor. Tirei a tampa de contracorrente. A caneta cresceu em minhas mãos até eu me ver segurando uma espada grega de bronze, de cerca de 90 centímetros, com um cabo de couro. A lâmina brilhou levemente, lançando uma luz dourada nas fileiras de armários. Disparei pelo corredor, mas, quando cheguei à outra extremidade, não havia ninguém ali. Abri uma porta e estava de volta ao saguão principal de entrada. Eu tinha dado uma volta completa. Não via o Dr. Espinheiro em parte alguma, mas lá estavam, no lado oposto da sala, os irmãos D'Angelo. Eles estavam paralisados de terror, olhando diretamente para mim. Avancei devagar, baixando a ponta da espada. Está tudo bem. Eu não vou machucar vocês. Eles não responderam. Seus olhos estavam cheios de pavor. O que havia de errado com eles? Onde estava o Dr. Espinheiro? Talvez ele tivesse pressentido a presença de contracorrente e batido em retirada. Os monstros detestavam armas celestiais de bronze. Meu nome é Percy, disse eu, tentando manter a voz controlada. Vou tirar vocês daqui, levá-los para um lugar seguro. Os olhos de Bianca se arregalaram. Os punhos se apertaram. Somente quando era tarde demais percebi o que o olhar dela queria dizer. Ela não estava com medo de mim. Estava tentando me avisar. Dei meia volta e alguma coisa fez o ii. A dor explodiu em meu ombro. Uma força semelhante à de uma imensa mão me puxou para trás e me atirou contra a parede. Brandi a espada, mas não havia nada para atingir. Uma risada fria coou pelo saguão. Sim, Perseu Jackson, disse o Dr. Espinheiro. Seu sotaque desfigurou o J no meu sobrenome. Eu sei quem você é. Tentei libertar meu ombro. Meu casaco e minha camisa estavam espetados na parede por uma espécie de espinho, um projétil negro, semelhante a um punhal, de cerca de 30 centímetros. Ele havia arranhado a pele do meu ombro ao atravessar a roupa, e o corte queimava. Eu já sentira algo assim antes. Veneno. Forcei-me a me concentrar. Eu não ia desmaiar. Uma silhueta negra agora movia-se em nossa direção. O Dr. Espinheiro entrou na área iluminada pela luz pálida. Ele ainda parecia humano, mas seu rosto era demoníaco. Tinha dentes brancos perfeitos e seus olhos castanho-azul refletiam a claridade da minha espada. Obrigado por sair do ginásio, disse ele. Odeio esses bailinhos de escola. Tentei novamente brandir a espada, mas ele estava fora do meu alcance. Ui! Um segundo projétil surgiu de algum ponto atrás do Dr. Espinheiro. Mas ele aparentemente não se movera. Era como se alguém invisível estivesse atrás dele atirando facas. Perto de mim,
Bianca gemeu. O segundo espinho empalou-se na parede de pedra, a 1 centímetro do rosto dela. Vocês três virão comigo, determinou o doutor Espinheiro. Quietos. Obedientes. Se fizerem um só ruído, se gritarem por socorro ou tentarem lutar, vou lhes mostrar o quanto minha mira pode ser precisa. 2. O vice-diretor tem um lança-mísseis. Eu não sabia que tipo de monstro era o doutor Espinheiro, mas ele era rápido. Talvez eu pudesse me defender se conseguisse ativar meu escudo. Tudo de que necessitava era um toque no meu relógio de pulso. Mas defender os irmãos de Ângelo era outra questão. Eu necessitava de ajuda e só me ocorria uma forma de consegui-la. Fechei os olhos. O que está fazendo, Jackson? Sibilou o doutor Espinheiro. Continue andando. Abri os olhos e continuei arrastando os pés adiante. É o meu ombro, menti, tentando soar infeliz, o que não era difícil. Está queimando. Ora! Meu veneno causa dor. Não vai matar você. Ande! Espinheiro nos conduzia para fora da escola, e eu tentava me concentrar. Visualizei o rosto de Grover. Concentrei-me nas emoções de dor e perigo. No último verão, Grover havia criado uma conexão empática entre nós dois. Ele havia me enviado visões em meus sonhos para me avisar de que ele estava em perigo. Até onde eu sabia, ainda estávamos conectados, mas eu nunca havia tentado entrar em contato com Grover. Não sabia nem se funcionaria com ele acordado. Ei, Grover, pensei. Espinheiro está nos sequestrando. Ele é um maníaco atirador de espinhos envenenados. Socorro! Espinheiro nos fez marchar na direção da floresta. Tomamos um caminho coberto de neve e mal iluminado por lâmpadas antigas. Meu ombro doía. O vento que soprava através de minhas roupas rasgadas era tão frio que eu me sentia um persicolé. Tem uma clareira mais à frente, disse Espinheiro. Vamos chamar sua carona. Que carona? Perguntou Bianca. Para onde você está nos levando? Silêncio, garota insuportável. Não fale assim com minha irmã. Disse Nico. Sua voz tremia, mas eu estava impressionado por ele ter a coragem de dizer qualquer coisa que fosse. O doutor Espinheiro soltou uma espécie de rosnado que definitivamente não era humano e que fez os pelos na minha nuca se eriçarem, mas eu me obriguei a continuar andando e fingi que estava sendo um bom prisioneiro. Enquanto isso, projetava meus pensamentos feito louco, qualquer coisa para chamar a atenção de Grover. Grover. Maçãs. Latas. Venha com esse seu traseiro peludo de bode aqui para fora e traga alguns amigos fortemente armados. Espere, disse Espinheiro. A floresta havia se aberto. Tínhamos chegado a um penhasco que dava para o mar. Pelo menos, eu sentia que o mar estava lá embaixo, a centenas de metros. Podia ouvir as ondas quebrando e sentia o cheiro da espuma fria e salgada. Mas tudo o que conseguia ver era neblina e escuridão. O doutor Espinheiro nos empurrava em direção à beira. Eu tropecei e Bianca me segurou. Obrigado, murmurei. O que ele é? Sussurrou ela. Como lutamos contra ele? Eu estou trabalhando nisso. Estou com medo, disse Nico baixinho. Ele mexia algo nas mãos, uma espécie de soldadinho de metal de brinquedo. Parem de falar! Ordenou o doutor Espinheiro. Fiquem de frente para mim. Nós nos viramos. Os olhos bicolores de Espinheiro cintilavam, famintos. Ele pegou alguma coisa embaixo do casaco. A princípio, pensei que fosse um canivete, mas era apenas um telefone. Ele pressionou o botão lateral e disse: O pacote está pronto para ser entregue. Ouviu-se uma resposta distorcida, e percebi que Espinheiro estava no modo walkie-talkie. Parecia moderno demais e assustador, um monstro usando um telefone celular. Olhei para trás, imaginando a que distância estava da queda. O doutor Espinheiro riu. Isso mesmo. Filho de Poseidon. Pule. Lá embaixo está o mar. Salve-se. Do que foi que ele chamou você? Perguntou Bianca. Mais tarde eu explico, respondi. Você tem mesmo um plano, certo? Grover,
pensei, desesperado. Venha em meu socorro! Talvez eu conseguisse saltar com os dois de Ângelo para o oceano. Se sobrevivêssemos à queda, eu podia usar a água para nos proteger. Já havia feito coisas assim antes. Se meu pai estivesse de bom humor, e ouvindo, ele poderia ajudar. Talvez. Eu o mataria antes que você chegasse à água, disse o Dr. Espinheiro, como se lesse meus pensamentos. Você não se dá conta de quem eu sou, não é? Um rápido movimento atrás dele e outro míssil passou assoviando tão perto de mim que cortou minha orelha. Alguma coisa havia saltado atrás do Dr. Espinheiro, como um catapulta, porém mais flexível, quase como uma cauda. Infelizmente, disse o Dr. Espinheiro, querem vocês vivos, se possível. Não fosse por isso, certamente vocês já estariam mortos agora. Quem é que nos quer? Perguntou Bianca. Porque, se você acha que vai conseguir um resgate, está enganado. Não temos família. Nico e eu, sua voz tremeu um pouco. Não temos ninguém, só um ao outro. Ah, não se preocupem, pestinhas, disse o Dr. Espinheiro. Vocês se encontrarão com o meu patrão logo, logo. Então terão uma família novinha em folha. Luke, disse eu. Você trabalha para Luke. A boca do Dr. Espinheiro torceu-se de aversão quando eu disse o nome do meu velho inimigo, um ex-amigo que tentará me matar várias vezes. Você não tem a menor ideia do que está acontecendo, Percy Jackson. Vou deixar que o general esclareça tudo para você. Vai prestar um grande serviço a ele esta noite. Ele espera com ansiedade encontrá-lo. O general? Perguntei. Então percebi que dissera a palavra com sotaque francês. Ora, quem é o general? Espinheiro olhou na direção do horizonte. Ah, aqui está. O seu transporte. Virei-me e vi uma luz à distância, um farol sobre o mar. Então ouvi o movimento da hélice de um helicóptero cada vez mais alto e mais perto. Para onde está nos levando? Perguntou o Nico. Devia se sentir honrado, meu garoto. Vai ter a oportunidade de entrar para um grande exército. Como o desse jogo bobo que você joga com cartas e bonecos. Não são bonecos. São estatuetas. E você pode pegar seu grande exército e... Ora, advertiu o Dr. Espinheiro. Você vai mudar de ideia quanto a se juntar a nós, meu garoto. E se não mudar, bem, existem outras funções para meios-sangues. Temos muitas bocas monstruosas para alimentar. A grande comoção está em andamento. A grande o quê? Perguntei. Qualquer coisa que o mantivesse falando enquanto eu tentava bolar um plano. A comoção de monstros. O Dr. Espinheiro sorriu, malévolo. O pior deles, o mais poderoso, está acordando agora. Monstros que não são vistos há milhares de anos. Eles irão causar morte e destruição do tipo que os mortais nunca viram. E logo vamos ter o monstro mais importante de todos, aquele que irá provocar a queda do Olimpo. Ok, sussurrou Bianca para mim. Ele é completamente louco. Temos de saltar do penhasco, disse-lhe eu baixinho. Para o mar. Ah, grande ideia. Você também é completamente louco. Eu não tive a oportunidade de argumentar, porque nesse exato momento uma força invisível se chocou contra mim. Fazendo um retrospecto, o movimento de Annabeth foi brilhante. Usando seu boné de invisibilidade, ela atingiu os de Angelos e a mim, atirando-nos ao chão. Por uma fração de segundos, o Dr. Espinheiro, pego de surpresa, ficou desnorteado, assim sua primeira saraivada de mísseis uniu inofensiva acima de nossas cabeças. Isso deu a Thalia e a Grover a chance de avançar por trás, Thalia brandindo seu escudo mágico, Aegis. Se você nunca viu Thalia entrando em uma batalha, nunca sentiu medo de verdade. Ela usa uma lança imensa, que se expande de uma lata de spray paralisante que carrega no bolso, mas essa não é a parte assustadora. Seu escudo foi modelado a partir de um que seu pai, Zeus, usa, também chamado Aegis, um presente de Atena. O escudo tem a cabeça da Medusa moldada no bronze, e, embora não possa transformá-la em pedra, é tão horrível que a maioria das pessoas entra em pânico e corre à sua visão.
Até mesmo o doutor Espinheiro estremeceu e rosnou quando viu. Thalia avançou com sua lança. Por Zeus! Pensei que o doutor Espinheiro já era. Thalia tentou atingir a cabeça dele, mas ele rosnou e desviou o golpe, jogando a lança para o lado. Sua mão se transformou em uma pata laranja, com garras enormes, que cintilavam contra o escudo de Thalia enquanto a golpeavam. Não fosse por Egis, Thalia teria sido fatiada como um pão. Nessas circunstâncias, ela conseguiu rolar para trás e aterrissar de pé. O som do helicóptero ia se tornando mais alto atrás de mim, mas eu não ousava olhar. O doutor Espinheiro lançou outra saraivada de mísseis contra Thalia, e dessa vez pude ver como ele fazia. Ele tinha uma cauda, rija, semelhante à de um escorpião, que se erguia com espinhos na ponta. Os mísseis se desviaram em Egis, mas a força do impacto derrubou Thalia. Grover saltou para a frente. Levou sua flauta aos lábios e começou a tocar, uma música frenética que parecia com aquelas ao som das quais piratas dançariam. A grama rompeu a neve e, em segundos, ervas daninhas da grossura de uma corda se enroscavam nas pernas do doutor Espinheiro, envolvendo. O doutor Espinheiro rugiu e começou a se transformar. Ele foi crescendo até assumir sua verdadeira forma, o rosto ainda humano, mas com o corpo de um imenso leão. Sua cauda rija e pontiaguda lançava espinhos mortais em todas as direções. Um manticore! Exclamou Annabeth, agora visível. Seu boné mágico dos New York Yankees havia caído quando ela se lançara sobre nós. Quem são vocês, gente? Perguntou Bianca D'Angelo. E o que é aquilo? Um manticore? Arquejou Nico. Ele tem poder de ataque 3.000 e mais 5 para arremessos de salvamento. Eu não sabia do que ele estava falando, mas não tinha tempo para me preocupar com isso. O manticore dilacerou as ervas mágicas de Grover, transformando-as em fiapos, e então voltou-se em nossa direção com um rosnado. Abaixem-se! Annabeth empurrou os D'Angelos, forçando-os a se deitar na neve. No último instante, lembrei-me de meu próprio escudo. Bati em meu relógio de pulso e o revestimento de metal espiralou-se em um grosso escudo de bronze. Na hora exata. Os espinhos bateram contra ele com tamanha força que dentearam o metal. O belo escudo, presente de meu irmão, ficou seriamente danificado. Eu não tinha certeza se ele conseguiria deter uma segunda saraivada. Ouvi uma pancada e um grito, e Grover aterrissou ao meu lado com um ruído surdo. Rendam-se! Rugiu o monstro. Nunca! Thalia gritou do outro lado do campo. Ela se lançou contra o monstro e, por um segundo, pensei que fosse atravessá-lo. Mas então se ouviu um ruído ensurdecedor e viu-se um clarão, vindos de trás de nós. O helicóptero surgiu do meio da névoa, pairando pouco além do penhasco. Era um aparelho de estilo militar, preto reluzente, com acessórios laterais que pareciam foguetes guiados a laser. O helicóptero só podia ser pilotado por mortais, mas o que estava fazendo ali? Como é que mortais poderiam estar trabalhando com um monstro? Os holofotes cegaram Thalia, e o manticore a atirou longe com a cauda. Seu escudo voou, indo cair na neve, e a lança foi impelida em outra direção. Não! Corri para ajudá-la. Desviei um espigão pouco antes que atingisse seu peito. Ergui meu escudo sobre nós, mas sabia que não seria suficiente. O doutor Espinheiro riu. Agora veem o quanto isso é inútil? Rendam-se, heroizinhos. Estávamos presos entre um monstro e um helicóptero totalmente armado. Não tínhamos nenhuma chance. Então ouvi um som claro, penetrante, o chamado de uma trompa de caça soando na floresta. O manticore ficou imóvel. Por um momento, ninguém se moveu. Havia apenas o redemoinho de neve e vento e o ruído das pás da hélice do helicóptero. Não, disse o doutor Espinheiro. Não pode ser. Sua frase foi interrompida quando algo passou por mim como um raio de luar. Uma flecha de prata surgiu no ombro do doutor Espinheiro. Ele cambaleou para trás, gemendo em agonia. Malditos sejam vocês! Gritou Espinheiro, lançando seus espinhos, dezenas deles de uma só vez, na direção da floresta, de onde a flecha viera, mas,
Igualmente rápido, flechas de prata foram disparadas em resposta. Era quase como se as flechas interceptassem os espinhos em pleno ar, dividindo-os em dois, mas isso deviam ser meus olhos me pregando peças. Ninguém, nem mesmo os filhos de Apolo no acampamento, era capaz de atirar com aquela precisão. O manticore arrancou a flecha do ombro com um uivo de dor. Sua respiração estava pesada. Tentei atingi-lo com minha espada, mas ele não estava tão ferido quanto parecia. Desviou-se do ataque e arremessou a cauda contra meu escudo, atirando-me para um lado. Então os arqueiros vieram do bosque. Eram garotas, cerca de uma dúzia delas. A mais nova devia ter uns 10 anos. A mais velha, cerca de 14, como eu. Elas usavam parcas de esqui prateadas e jeans, e todas estavam armadas com arcos. Avançaram contra o manticore com expressão determinada. As caçadoras! Gritou Annabeth. Ao meu lado, Thalia murmurou. Ah, que maravilha! Não tive chance de perguntar o que ela queria dizer. Uma das arqueiras mais velhas deu um passo à frente com o arco preparado. Ela era alta e graciosa, com a pele cor de cobre. Diferentemente das outras garotas, tinha um diadema de prata preso no alto do cabelo escuro e comprido, que a fazia parecer uma princesa persa. Permissão para matar, minha senhora? Eu não conseguia saber com quem ela estava falando, pois ela mantinha os olhos fixos no manticore. O monstro queixou-se. Isso não é justo. Interferência direta. É contra as leis antigas. Não exatamente, disse outra garota. Esta era um pouco mais nova que eu, devia ter uns 12 ou 13 anos. Tinha cabelos castanho-avermelhados presos num rabo de cavalo e olhos estranhos, de um amarelo prateado como a lua. Seu rosto era tão lindo que me fez prender a respiração, mas sua expressão era implacável e perigosa. A caçada a todas as feras selvagens está dentro da minha esfera. E você, criatura asquerosa, é uma fera selvagem. Ela olhou para a garota mais velha com o arquinho. Zoe, permissão concedida. O manticore rosnou. Se não posso tê-los vivos, eu os terei mortos. Ele investiu contra mim e Thalia, sabendo que estávamos fracos e atordoados. Não! Annabeth gritou e atacou o monstro. Afaste-se, meio-sangue! Disse a garota com o diadema. Afaste-se da linha de fogo! Mas Annabeth saltou sobre as costas do monstro e apontou sua faca para a juba dele. O manticore rugia, movendo-se em círculos e golpeando o ar com a cauda enquanto Annabeth se agarrava a ele com firmeza. Fogo! Ordenou Zoe. Não! Gritei. Mas as caçadoras lançaram suas flechas. A primeira atingiu o manticore no pescoço. Outra acertou-lhe o peito. O manticore cambaleava para trás, uivando. Este não é o fim, caçadora. Você vai pagar. E antes que alguém pudesse reagir, o monstro, ainda com Annabeth nas costas, saltou no precipício, lançando-se na escuridão. Annabeth! Gritei. Comecei a correr atrás dela, mas nossos inimigos ainda não tinham encerrado a questão conosco. Ouviu-se um chap-chap-chap vindo do helicóptero, o som de artilharia. A maior parte das caçadoras se dispersou enquanto minúsculos buracos surgiam na neve aos seus pés, mas a garota de cabelos avermelhados limitou-se a olhar calmamente para o helicóptero. Os mortais, anunciou ela, não têm permissão para testemunhar minha caçada. Ela estendeu a mão, e o helicóptero explodiu, virando poeira. Não, poeira não. O metal negro transformou-se num bando de aves, corvos, que se dispersaram no meio da noite. As caçadoras avançaram para nós. A que se chamava Zoe deteve-se ao ver Thalia. Você, disse ela com desprazer. Zoe doce amarga. A voz de Thalia tremia de raiva. Timing perfeito, como sempre. Zoe esquadrinhou o restante de nós. 4 meios-sangues e um sátiro, minha senhora. Sim, disse a garota mais nova. Alguns dos campistas de Quiron, eu vejo. Annabeth! Gritei. Tem de nos deixar salvá-la. A garota de cabelos avermelhados virou-se em minha direção. Lamento, Percy Jackson,
mas sua amiga está além de qualquer ajuda. Tentei me pôr de pé, mas algumas das garotas me seguraram. Você não está em condições de sair por aí se atirando de penhascos, disse a garota de cabelos avermelhados. Deixe-me ir. Exigi. Quem você pensa que é? Zoe deu um passo à frente, como se fosse me dar uma bofetada. Não, ordenou a outra garota. Não percebo nenhum desrespeito, Zoe. Ele só está perturbado. Ele não compreende. A garota olhou para mim, os olhos mais frios e mais brilhantes do que a lua no inverno. Eu sou Ártemis, revelou ela. A deusa da caça. 3 Bianca D'Angelo faz uma escolha depois de ver o Dr. Espinheiro transformar-se num monstro e despencar com Annabeth em um precipício. Seria de pensar que nada mais me chocaria. Mas quando aquela garota de 12 anos me disse que era a deusa Ártemis, eu disse algo muito inteligente, do tipo: ok. Isso não foi nada comparado a Grover. Ele arquejou, então se ajoelhou na neve e começou a tagarelar. Obrigado, senhora Ártemis. A senhora é tão. Uau! Levante-se, menino bode. Disse Thalia. Temos outras coisas com que nos preocupar. Annabeth desapareceu. Epa, disse Bianca D'Angelo. Esperem. Tempo. Todos olharam para ela, que apontou o dedo para cada um de nós sucessivamente, como se estivesse tentando ligar os pontos. Quem são vocês? A expressão de Ártemis se suavizou. Talvez seja melhor perguntar, minha querida, quem é você? Quem são seus pais? Bianca lançou um olhar nervoso para o irmão, que ainda olhava estupefato para Ártemis. Nossos pais morreram, disse Bianca. Somos órfãos. Um fundo de curadoria paga a nossa escola, mas... Sua voz falhou. Acho que estava vendo em nossos rostos que não acreditávamos nela. O que foi? Perguntou ela. Estou dizendo a verdade. Sois uma meio-sangue, disse Zoe doce amarga. Era difícil identificar seu modo de falar. Soava antiquado, como se ela estivesse lendo um livro muito velho. Um de vossos pais era mortal. O outro era um olimpiano. Um atleta, olímpico? Não, disse Zoe. Um dos deuses. Legal! Exclamou Nico. Não. A voz de Bianca tremeu. Isso não é legal. Nico se remexia ao redor de nós como se precisasse ir ao banheiro. Zeus tem mesmo raios que podem causar danos de 600 pontos? Ele ganha pontos extras por... Nico, cale a boca. Bianca levou as mãos ao rosto. Esse não é seu estúpido jogo de mitomagia, ok? Deuses não existem. Por mais ansioso que eu estivesse por causa de Annabeth, tudo o que queria era sair à procura dela, não podia deixar de ter pena dos irmãos D'Angelo. Eu me lembrava de como tinha sido para mim descobrir que era um semideus. Thalia devia estar sentindo algo semelhante, porque a raiva em seus olhos amainou um pouco. Bianca, sei que é difícil acreditar. Mas os deuses ainda estão por aqui. Acredite em mim. Eles são imortais. E sempre que tem filhos com humanos comuns, filhos como nós, bem, nossas vidas tornam-se vulneráveis. Vulneráveis, disse Bianca, como a garota que caiu. Thalia se afastou. Até mesmo Ártemis parecia compadecida. Não se desespere por Annabeth, disse a deusa. Ela era uma jovem corajosa. Se puder ser encontrada, eu vou encontrá-la. Então por que não nos deixa procurar por ela? Perguntei. Ela se foi. Não consegue sentir, filho de Poseidon? Alguma magia está em ação. Eu não sei exatamente como nem porquê, mas sua amiga desapareceu. Eu ainda queria saltar do penhasco e sair à procura dela, mas tinha a sensação de que Ártemis estava certa. Annabeth se fora. Se ela estivesse lá embaixo no mar, pensei, eu poderia sentir sua presença. Ah! Nico ergueu a mão. E o Dr. Espinheiro? Foi incrível aquilo de você acertar flechas nele. Ele está morto? Ele era um manticore, informou Ártemis.
Tomara que esteja destruído por ora, mas os monstros nunca morrem de verdade. Eles renascem repetidamente e devem ser caçados sempre que reaparecerem. Se não, eles nos caçam, disse Thalia. Bianca de Ângelo estremeceu. Isso explica. Nico, lembra-se, no verão passado, daqueles caras que tentaram nos atacar numa ruazinha de Washington? E aquele motorista de ônibus, lembrou Nico. Aquele com os chifres de carneiro. Eu disse que aquilo era de verdade. É por isso que Grover estava de olho em vocês, expliquei. Para mantê-los em segurança, se fossem mesmo meios-sangues. Grover? Bianca o fitou. Você é um semideus? Bem, um sátiro, na verdade. Ele atirou para longe os sapatos e mostrou os cascos de bode. Pensei que Bianca fosse desmaiar ali mesmo. Grover, calce novamente os sapatos, disse Thalia. Você a está assustando. Ei, meus cascos são limpos. Bianca, disse eu, viemos aqui para ajudar vocês. Você e Nico precisam de treinamento para sobreviver. O Dr. Espinheiro não vai ser o último monstro que irão encontrar. Precisam vir para o acampamento. Acampamento? Perguntou ela. Acampamento meio-sangue, respondi. É onde os meios-sangues aprendem a sobreviver e tudo mais. Vocês podem se juntar a nós, ficar lá direto, se gostarem. Vamos! Disse Nico à irmã. Esperem. Bianca sacudiu a cabeça. Eu não. Há outra opção, disse Zoe. Não, não há. Interveio Thalia. Thalia e Zoe se fulminaram com o olhar. Eu não sabia do que estavam falando, mas dava para ver que havia uma história ruim entre elas. Por alguma razão, as duas se odiavam de verdade. Já sobrecarregamos essas crianças o suficiente, anunciou Artemis. Zoe, vamos descansar aqui algumas horas. Arme as tendas. Trate dos feridos. Busque os pertences de nossos convidados na escola. Sim, minha senhora. E, Bianca, venha comigo. Quero falar com você. E eu? Perguntou o Nico. Artemis avaliou o menino. Talvez você possa mostrar a Grover como jogar com essas cartas de que você gosta. Tenho certeza de que Grover ia ficar feliz em distrair você um pouco, como um favor para mim. Grover quase tropeçou nele mesmo ao se levantar. Pode apostar. Venha, Nico. Nico e Grover se afastaram na direção da floresta, falando sobre pontos e classificações e um monte de outras coisas estranhas. Artemis conduziu uma confusa Bianca ao longo do penhasco. As caçadoras começaram a desfazer as mochilas e a montar acampamento. Zoe lançou a Thalia mais um olhar de raiva, então partiu para supervisionar as atividades. Assim que ela se foi, Thalia bateu o pé em frustração. A ousadia dessas caçadoras! Elas acham que são tão... Argue! Estou com você, disse eu. Não confio. Ah, você está comigo? Thalia virou-se para mim, furiosa. O que você estava pensando lá no ginásio, Percy? Que ia se encarregar do Dr. Espinheiro sozinho. Você sabia que ele era um monstro. Eu. Se tivéssemos ficado juntos, poderíamos tê-lo vencido sem que as caçadoras se envolvessem. Annabeth poderia ainda estar aqui. Você pensou nisso? Meu maxilar se contraiu. Pensei em algumas coisas duras para dizer, e talvez as tivesse dito, não fosse eu ter olhado para baixo e avistado uma coisa azul marinho caída na neve aos meus pés. Era o boné de beisebol dos Yankees, de Annabeth. Thalia não falou mais nada. Enxugou uma lágrima do rosto, virou-se e se afastou, deixando-me sozinho com um boné pisoteado na neve. As caçadoras montaram acampamento em questão de minutos. 7 tendas grandes, todas de seda prateada, formando uma lua crescente em um dos lados da fogueira. Uma das garotas soprou um apito de prata, e uma dúzia de lobos brancos surgiu do bosque. Eles começaram a circular o acampamento, como cães de guarda. As caçadoras andavam entre eles e lhes davam guloseimas, completamente à vontade, mas resolvi que ficaria perto das tendas.
Falcões nos observavam das árvores, os olhos cintilando à luz da fogueira, e eu tinha a sensação de que eles também estavam a serviço, de sentinela. Até mesmo o tempo parecia se curvar à vontade da deusa. O ar ainda estava frio, mas o vento cessara e a neve parara de cair, de modo que era quase agradável ficar sentado junto ao fogo. Quase, exceto pela dor em meu ombro e a culpa pesando em minhas costas. Eu não conseguia acreditar que Annabeth havia desaparecido. E por mais zangado que estivesse com Thalia, tinha a desalentadora sensação de que ela estava certa. Era culpa minha. O que Annabeth tinha querido me dizer no ginásio? Algo sério, ela dissera. Agora. Talvez, eu nunca descobrisse. Pensei em como havíamos dançado por meia canção, e meu coração ficou ainda mais pesaroso. Observei Thalia andando na neve na extremidade do acampamento, caminhando entre os lobos sem medo. Ela parou e olhou para Vestover Hall, que agora estava em completa escuridão, erguendo-se na encosta além do bosque. Perguntei-me em que ela estaria pensando. 7 anos antes, Thalia havia sido transformada pelo pai em um pinheiro, no intuito de evitar sua morte. Ela enfrentará um exército de... Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal do Telegram. Obrigado por ouvir.